as feridas que estão dentro da alma da pessoa. Muitas, elas chegam até a morrer sem ser curadas fisicamente, mas elas vão curadas no seu interior. E esse é o nosso maior alvo. Então, nós queremos trazer isso para Osasco. E eu quero que mais pessoas possam estar se envolvendo nesse projeto. Nós vamos fazer o que para trazer para Osasco? Nós vamos treinar, nós vamos dar cursos, nós já temos dado alguns, nós vamos nos preparar. Um médico, ele se prepara em no mínimo 5 anos para começar a atuar com seriedade. E aí eu chego lá dizendo assim, eu sou filho de Deus, você tem que abrir as portas para mim. No mínimo eu tenho que ter respeito por essa profissão, no mínimo eu tenho que ter respeito pelo tempo de preparo dele, e se eu quero chegar lá e me equiparar a ele na solução de um problema, eu tenho que pagar o preço de também estudar, buscar conhecimento, buscar estar ali por uma capacitação. Aqui na próxima foto, foi aquela situação ali do dia que eu estava prestes a começar na capelania. Essa foi a cena bonita que eu vi antes de chegar na outra enfermaria. E ali nós temos uma pecinha que é feita com fantoche, onde vai um coelho e vai um outro bichinho ali, uma ovelhinha. E a gente pergunta para as crianças, qual que é o animal da Páscoa? Automaticamente elas respondem que é o coelho, né? E nós dissemos assim, não é o coelho, é o cordeiro, né? E aí tem uma ovelhinha ali, só que essa ovelha, ela bate um papo com aquele coelho. Ela não desmerece o coelho em nada, ela simplesmente explica que existe Jesus aí na história. E aí até o coelho sai consolado, até o coelho sai gostando do cordeiro. Então não é briga, senão já podia simbolizar ali uma guerra religiosa, né? Mas não é isso, está propondo ali. Então essa é uma das maneiras de nós atuarmos dentro do hospital, levando consolo para as pessoas. O que nós podemos fazer dentro de um hospital? Eu enxerguei dentro do hospital uma igreja inteira. Desde o coral, que também se apresenta nas igrejas, nós temos ali pessoas que pastoreiam, pessoas que evangelizam, pessoas que consolam, pessoas que cuidam, pessoas que fazem artesanato. Na próxima foto, a gente tem um trabalho que é feito ali no Emílio Ribas. O Hospital Emílio Ribas, como vocês sabem, é um hospital que tem as pessoas com doenças infectocontagiosas, na sua grande maioria portadores do vírus da AIDS. Essas pessoas, elas, uma vez contraindo o vírus, e até pelo lugar onde elas vivem, elas passam a ser discriminadas, a ponto de perderem tudo, emprego, família, elas vão perdendo várias coisas. E o hospital abriga essas pessoas, e através da capelania, o que nós temos feito ali em São Paulo? Nós estamos propondo várias oficinas para essas pessoas. Eu tenho um aluno, que ele faz parte dessa turma, aliás, ele já se formou, ele está numa outra turma, ele trabalhava com cozinha industrial, mexendo com facas, e agora ele contraiu o vírus da AIDS. Simplesmente ele foi descartado, ele não pode fazer mais nada. E aí, procurando ali a assessoria da capelania, nós propomos para ele, faça um curso de informática, porque aí você pode adentrar para uma outra profissão. Então, agora ele fez o curso, e ele já está buscando uma colocação voltada, porque com informática ele não vai ter problema de trabalhar. Com as facas ele iria ter problema. Então, nós vamos trazer isso aqui para a nossa cidade. Nós queremos isso dentro dos nossos hospitais. Nós queremos chegar ali dentro e dar uma boa notícia àquelas pessoas. Chegar para elas e dizer assim, como eu falei, boa notícia é dizer, tem um Deus, Ele é nosso Pai, Ele é o Pai nosso, Ele não está preocupado com a roupa que você veste, com a sua questão religiosa, Ele quer te consolar aqui. As pessoas acham que quando elas entram dentro de um hospital, Deus fica de fora, Deus não entra ali com ela. Também fruto de muita pregação que a gente tem ouvido, principalmente pela mídia. E as pessoas, elas, quando vão para lá, elas vão machucadas. Elas não estão capazes ali de receber esse consolo. Nós temos que mostrar que Deus entra assim nos hospitais, que Deus afofa até mesmo as suas camas, que Deus as consola, que Deus as ama. Eu vou mostrar aqui uma última foto. Essa foto aqui, eu tirei essa foto na quinta-feira para mostrar para vocês. Esse setor que eu trabalho especificamente é chamado de cuidados paliativos. Cuidados paliativos são pacientes que eles estão chamados fora de recurso. Como apelido, mas de uma forma errada, são chamados pacientes terminais. Eles não são terminais, eles têm vida ainda. Lembra que a vida com Deus, ela é de um dia, basta cada dia, o pão nosso de cada dia. Um dia de vida já é muito importante.
sendo assim até dramático, mas eu posso sair dali, escorregar numa casca de banana e morrer primeiro que ela. Então, como que eu posso falar que fulano é terminal e que cicrano não? Mas elas são, sim, portadoras de uma enfermidade, de uma doença que já não tem mais como buscar recursos de cura no meio da medicina. Então, elas ficam conosco na seguinte proporção: elas ficam de horas a dias, ou elas ficam de dias a semanas, ou no máximo de semanas a alguns meses, internadas ali. E esse setor, ele preza pela qualidade de vida. Então, é uma equipe multidisciplinar ali, de vários profissionais, onde tem psicólogo, você tem o médico, você tem o geriatra e também o capelão, que é justamente a nossa representação ali dentro do hospital, diante da lei. Isso é feito de acordo com o contrato de voluntariado. Essa senhora, o nome dela é Olga. Eu me encontrei com ela na quinta-feira, às 10h40 da manhã. Então, eu entrei no quarto, ela já estava nessa situação, e em volta estava ali a sua cuidadora, a sua parente, e conversando sobre a vida da dona Olga. E ela estava um pouco aflita, de pensar, assim, estar perdendo alguém. E eu falei assim para ela, olha, e ela se dizendo, a moça dizendo que ela era evangélica. Eu falei assim, você não precisa estar tão aflita, porque se tem alguém que deve acreditar numa resposta para a morte, é a pessoa que acredita em Deus. Porque para nós que cremos em Deus, nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos nos atemorizarmos, porque nós sabemos o que vem depois da nossa morte. A gente às vezes não dá nem para ficar pensando muito, então você fala assim, Senhor, vem já, né? Vem logo, porque é tão bom aí com o Senhor, em termos de pensamento. E aí eu falei para ela assim, imagina que a dona Olga agora, ela vai descansar com o Senhor. Ela já teve toda uma vida, eu vou perguntando, ela tem filhos? Tem. Ela tem netos? Sim, ela tem. Tem até bisneto. Aí eles começam a entrar na conversa. Eu falei, então, agora ela vai ser recolhida pelo Senhor. Gente, eu não tenho medo de chegar para alguém, ainda mais sabendo ali do qual foi o posicionamento médico, e falar sobre a morte. Inclusive sobre a morte dela. Porque nós às vezes nos acovardamos. Nós estamos aprendendo, não aqui dentro, mas muitas vezes por influência, um evangelho de triunfo, aonde cristão não morre, não passa mais necessidade, não passa aperto. Aliás, fala onde está essa fonte aí, porque eu não descobri ainda e também nem quero, nem fala, não vou atrás. Né? Não dá para ser dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todas as pessoas que Jesus curou fisicamente, um dia elas morreram? Sim ou não? Ou alguém já encontrou com Lázaro no metrô? Ué, Lázaro foi ressuscitado, saiu da morte. Você já encontrou com Lázaro aí? Não, porque um dia ele morreu fisicamente. Como todos nós, um dia vamos experimentar. É claro, a não ser que o Senhor Jesus volte nos planos do Senhor, mas teoricamente todos nós vamos passar pela morte. E parece um assunto tão... Roberto, com a luz apagada, um assunto tão triste desse. Amanhã eu vou receber o resultado de um exame, né? Você vem me dar uma notícia dessa. Eu quero te dar a melhor notícia do mundo. A notícia de morte, ela não é nada perante o nome de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus já ressuscitou. Ele venceu a morte no meu e no teu lugar. Ele já nos curou da maior doença que existe. Ele já nos livrou da morte. E como que nós vamos fechar os nossos lábios e não vamos falar para as pessoas em meio aos nossos hospitais que elas não vão precisar mais experimentar essa dor de estar separada de Deus, dessa dor que não tem consolo? A morte, vista aos olhos do Senhor, ela tem consolo, ela tem resposta, ela tem uma direção. É claro que nós vamos sofrer, é claro que aquilo vai doer, Ele não vai nos poupar dessa maneira, mas Ele vai nos consolar. Ele é o Pai de todas as consolações, é Ele que está conosco. Eu vivi uma situação também, só para terminar, essa senhora que era 10h40, quando eu voltei no outro dia, nós temos acesso aos livros, ela faleceu às 11 horas da manhã, então vocês estão vendo alguém ali a 20 minutos da sua morte, e ela morre mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta, não levem para o lado tétrico da coisa. Talvez você fale assim, gente, só de falar em morte eu estou passando mal, né? Se você já estava com alguma dorzinha no coração, parece que aumentou aí, né? Não é nada disso, gente. Eu vou fazer uma pergunta, que morte você gostaria de ter? Você tem coragem de pensar nisso? Se alguém passou embaixo de uma escada hoje, está preocupado.
né?